E aí, bora relembrar uma das finais mais inacreditáveis, mais malucas da história do futebol? A gente vai mergulhar fundo em como, lá em 2019, o Flamengo conseguiu reescrever um destino que parecia selado. Como um roteiro de puro desespero virou um conto de glória, em questão de 120 segundos. Vamos direto para a cena do crime, digamos assim. Lima, Peru, final da Libertadores. O cronômetro marca 88 minutos de jogo. E para mais de 40 milhões de rubro-negros, depois de longuíssimos 38 anos de espera, o sonho do bicampeonato da América estava a um piscar de olhos de virar um verdadeiro pesadelo. A tensão era quase que física, sabe? De um lado, o sonho da glória eterna. Do outro, a realidade duríssima. Uma derrota de 1-0 para um time do River Plate que, vamos ser honestos, estava dominando o jogo. A angústia era gigantesca e a sensação de que seria mais um ano na fila era quase certeza. Mas o que tornava aquele momento tão agonizante? Para a gente entender o tamanho daquele sofrimento todo, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Precisamos falar sobre o peso da história que aquele time carregava nas costas. Eram 38 anos. Pensa bem, é uma geração inteira de torcedores que cresceu ouvindo as histórias do Esquadrão de 81, do time do Zico, mas que nunca tinha visto o Flamengo no topo do continente. Em 2019, finalmente, aparecia uma nova chance de escrever um capítulo diferente. E essa chance não apareceu com um time qualquer, não. A equipe de 2019, montada pelo Jorge Jesus, era uma máquina. Um verdadeiro rolo compressor que passou por cima de todo mundo no continente. Vamos dar uma olhada em como eles chegaram até ali. A campanha teve de tudo. Teve o sufoco contra o Emelec com uma classificação heróica nos pênaltis depois de perder o primeiro jogo por 2-0. Teve a vitória sólida contra o Inter. E, claro, teve aquele 5-0 histórico, um massacre para cima do Grêmio na semifinal que carimbou o passaporte para Lima do jeito mais espetacular possível. E os números não mentem, né? O Flamengo chegou na final sendo líder em praticamente todas as estatísticas de ataque. Melhor ataque, time que deu mais assistências, que mais chutou no gol e de quebra ainda tinha o artilheiro do campeonato, o Gabigol, e o garçom, Bruno Henrique. Essa força toda em campo teve uma resposta à altura fora dele. Uma paixão que extrapolou qualquer limite. Incontáveis torcedores encararam uma odisseia, uma viagem absurda de mais de 6 mil quilômetros de ônibus, saindo do Rio de Janeiro direto para Lima, só para empurrar o time. E essa loucura toda valeu a pena. Segundo os dados da própria Conmebol, a torcida do Flamengo era a maioria absoluta no estádio. Foram mais de 26 mil rubro-negros contra pouco mais de 18 mil torcedores do River. Basicamente, transformaram o Estádio Monumental de Lima numa filial do Maracanã. Certo, com todo esse cenário montado, a gente volta para aqueles minutos finais, porque a virada que estava para acontecer não foi só sorte. Ela foi, também, o ponto máximo de uma jornada de superação pessoal, que foi simbolizada por um jogador em especial. Esse cara é o Diego Ribas. Lá nas oitavas de final ele teve a lesão mais grave da carreira, uma fratura com lesão de ligamentos. A chance dele jogar a final era quase zero. Mas, como ele mesmo disse, ali começou uma luta contra o tempo. E ele venceu. Ele se recuperou, voltou na semi e estava lá, no banco, esperando para entrar para a história. E a anatomia do milagre foi essa aqui, ó. Minuto 89. Gabigol empata. O estádio vem abaixo, mas ainda não tinha acabado. Aos 92, a bola cai nos pés de quem? Diego Ribas, o cara que lutou contra o tempo. É ele que começa a jogada com um lançamento espetacular. Depois de um bate-rebate, a bola sobra e o resto é simplesmente história. E claro, não dá para falar dessa final sem falar do herói da noite, Gabigol. O homem que fez os 2 gols da virada em menos de 3 minutos. Um jogador que parece que nasceu para esses momentos e que se tornou imortal na história do clube. Então, com a taça garantida desse jeito épico, a recompensa não foi só a glória eterna. A conquista também rendeu um prêmio financeiro recorde, que encheu os cofres do Flamengo. Sabe quanto o Flamengo embolsou com aquele título da Libertadores? 85 milhões de reais, uma grana absurda, e na época, o maior prêmio já pago na história da competição. E como se chega nesse valor? Bom, 50 milhões de reais foram só pelo título, pela vitória na final. O resto, os outros 35 milhões, foi o dinheiro que o clube foi acumulando ao longo da campanha, fase a fase. É o retorno financeiro de uma jornada de sucesso. Mas, no fim das contas, a gente sabe que essa vitória foi muito além do dinheiro. Ela encerrou um jejum que parecia não ter fim. E mais do que isso, ela consagrou uma nova geração de ídolos. Colocou nomes como Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, no mesmo panteão dos heróis de 81,
que tudo isso nos leva a uma última pergunta, que fica no ar. Se a gente colocar na balança o peso dos 38 anos, o palco de uma final única e o jeito que tudo aconteceu naqueles últimos minutos, essa foi ou não foi a virada mais espetacular e mais importante de toda a história da Libertadores? A discussão, com certeza, está aberta.